Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Hoje eu quero meditar com os meus irmãos no capítulo de número 4 e nós vamos ler apenas 2 versículos para nós meditarmos no nome de Jesus. Jeremias capítulo 4, versículo de número 6 e 7, que diz: ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar sua terra, suas cidades ficarão em ruína e sem habitantes. Queridos, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, texto esse que verdadeiramente fala aos nossos corações e, sem sombra de dúvida, o Deus que fala é o mesmo que age justamente para nos beneficiar. É muito bom quando você tem a alegria e a certeza de ser beneficiado por Deus naquilo que Ele faz, ser beneficiado por Deus, porque aí você tem a certeza que é Ele quem brada, é Ele quem trabalha, é Ele quem entra justamente nas áreas que nós não temos condições de entrar. Esse texto, ele revela uma história aonde o profeta, ele teve a coragem e, por que não dizer, a ousadia de Deus de transmitir uma palavra, a qual a mesma palavra que ele recebeu a oportunidade para transmitir, essa palavra, na verdade, ela era uma palavra que não iria agradar a todos, mas uma palavra que estava dentro do coração de Deus. Se estava dentro do coração de Deus, foi uma prova aonde o próprio Deus estava mais que interessado em orientar o povo, em dizer para o povo o caminho que o povo tinha que andar. O próprio Deus estava interessado em fortalecer o povo. O povo precisava saber que Deus estava no meio deles. E para o povo saber que Deus estava no meio dele, Deus tinha que se utilizar de alguém. Quem era esse alguém? Profeta Jeremias. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, anuncie em Judá, proclame também em Jerusalém, toquem a trombeta por toda esta terra, grite bem alto, Jeremias, e diga: reúnam-se. Observe comigo que a Bíblia revela que Jeremias,
ele entrou no meio do povo e a mensagem que ele transmitiu para o povo foi justamente para que o povo se reunisse. A palavra era difícil porque o povo veio com várias indagações. Se reunir para quê? Para que o profeta Jeremias chegou aqui mandando nós se reunir? Se reunir para quê? O que é que ele está querendo dizer? Mas, amados, foi verdadeiramente uma palavra que estava no coração de Deus. E Jeremias, ele cheio de ousadia, e por que não dizer ele cheio de Deus, ele tinha que transmitir para o povo. E o povo tinha que entender que não era o homem, que não era o ser humano que estava presente no recinto. Deus puro trabalhando na vida do povo, e o povo precisava captar aquela mensagem com muita velocidade. Sabe por quê, irmão? Porque se o povo não captasse aquela mensagem com velocidade, o povo ia perder a bênção que Deus tinha para a vida deles. Então, se Deus tinha essa tal bênção para a vida deles, eles tinham que entender que era Deus que estava fazendo a obra, e eles não tinham como permanecer do jeito que eles estavam. Eles tinham que ouvir a voz do Todo-Poderoso bradando aos seus corações, para que eles viessem despertar para a grande realidade que Deus tinha para falar. Então a Bíblia diz que quando Jeremias entrou no meio deles, Jeremias, ele teve a coragem de transmitir uma palavra dura, mas ao mesmo tempo uma palavra curadora. Uma palavra dura, mas ao mesmo tempo uma palavra edificante. Uma palavra dura que talvez alguém no momento não queria aceitar, mas era aquela palavra que Deus tinha para o povo. E chegou o momento que o povo começou a entender o que Deus estava falando. Quantas e quantas vezes que Deus está bradando, que Deus está falando, que Deus está operando de uma maneira muito tremenda, que Deus, Ele está fazendo com que o milagre venha acontecer, e nós não queremos aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Só que nós precisamos entender que quando Deus ele brada, irmão, não tem ninguém que impeça o trabalhar de Deus na nossa vida. Quando Deus resolve fazer, Ele faz para mostrar que é Deus na nossa vida. Então, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele começou a trabalhar na vida do povo para mostrar ao povo que Deus estava presente no meio deles. É importante você entender que tem coisas que você aparentemente não entende, mas o Todo-Poderoso está fazendo. É importante você começar a entender que tem coisas que você fica indagando. Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Meu Deus, por que está sendo assim? Por que não está sendo desse jeito aqui? As indagações, elas vêm, e se você não tiver um certo cuidado, você corre o risco de perder a bênção de Deus na sua vida. Mas a Bíblia Sagrada nos dá a garantia que Deus estava muito bem presente no recinto, no lugar, que Deus estava
operando de uma maneira muito maravilhosa na vida do povo, e o povo estava verdadeiramente se fortalecendo no Senhor. Sabe o que é que Deus, Ele está dizendo para você? Que é Ele quem lhe fortalece, é Ele quem lhe dá a graça, é Ele quem faz grandes e grandes coisas acontecer. É Ele quem trabalha para mostrar que é Deus na tua vida. A Bíblia Sagrada diz que Deus começou a usar o profeta Jeremias para as pessoas saber que Ele estava presente naquele lugar. E quando Deus começou a bradar, grande foi o trabalhar de Deus naquele dia tão especial. A Bíblia diz que alguns que ouviram Jeremias ministrar, eles começaram a dizer: fujamos para as cidades fortificadas. Só que a mensagem de Deus era justamente para que o povo entendesse que Deus estava perto deles, que Deus tem negócio na vida deles, que eles não iriam permanecer na situação que eles estavam. O próprio Deus começou a usar de misericórdia, o próprio Deus começou a mostrar a grandeza dele de uma maneira tão especial, para que o povo começasse a entender que ele estava presente naquele recinto, que ele estava trabalhando para a mão dele operar sinais e maravilhas no meio do povo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que quando Deus Ele nos leva para determinados lugares, nós precisamos entender que Deus não nos leva em vão. Deus leva com o propósito de ver a minha pessoa bem, de ver a sua pessoa bem. A intenção de Deus é ver eu e você cheio de Deus, cheio da graça e fazendo a vontade dele. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. E Deus começou a estender as mãos sobre a vida do povo. Presta atenção, o que Deus está falando para você. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes Deus, Ele quer se utilizar de mim, Ele quer se utilizar de você, mas na maioria das vezes nós não estamos dando o espaço, nós não estamos abrindo o coração para que Deus possa se utilizar de cada um de nós. Sabe o que Deus está dizendo para você? Minha filha, meu filho, dê lugar ao meu Espírito Santo para que eu possa se utilizar de você. É importante que você entenda, Deus, Ele quer se utilizar da sua vida. Deus, Ele quer te usar com muito poder e com muita autoridade. E isso não depende de mim, isso depende de você. Deus quer se utilizar da tua vida, Deus quer te encher, Deus quer te usar com muito poder, Deus quer te usar com muita autoridade, Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, e isso depende exclusivamente de você. É você quem tem que abrir o coração, é você quem tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus está procurando pessoas cheias, Deus está procurando pessoas cheias de ousadia, de autoridade. A pergunta é: qual é a autoridade que tu tens usado na obra de Deus? O Senhor quer se utilizar de ti, o Senhor quer fazer coisas grandes na tua vida. Esta é a vontade de Deus, que depende exclusivamente de você. É você quem tem que abrir o coração. Sabe por quê, irmão? Porque na maioria das vezes
Tem alguém que está perecendo do nosso lado e nós não estamos fazendo nada. E o próprio Deus, Ele quer que você faça alguma coisa. Deus quer que você faça alguma coisa para que o nome dele seja glorificado. A pergunta é: o que é que você está fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado? O que é que você está fazendo? Qual é a atitude que você está tomando? Por que caminho você está entrando? Diz a Bíblia Sagrada que Deus operou sinais e maravilhas da vida do povo. O povo começou a ser abençoado. O povo começou a crescer. Meu Deus! Meu Deus! Deus começou a estender as mãos. Deus começou a cumprir a tal palavra que tinha colocado na boca do profeta Jeremias. Meus irmãos, sabe uma das coisas que nos traz a felicidade e aumenta a nossa alegria na obra? É quando você vê Deus cumprindo as palavras que Ele coloca na sua boca. Sabes tu que Deus, Ele vai começar a trabalhar de uma maneira tal. Jeremias, ele foi aquele profeta que quando ele começava a profetizar, as pessoas começavam a sair de perto. Sabe por quê? Porque nem todo mundo queria ouvir, irmão. A palavra saía da boca de Jeremias com muita intrepidez, sabe? Saía com muita força, mas saía, meu Deus do céu, mas saía, irmão, com muita autoridade. Eita Deus tremendo! Saía com muita autoridade, saía com muito vigor, sabe? O povo começava a temer, a tremer, o povo saía de perto, o povo começava agora a ir para outros caminhos, porque o povo sabia que era Deus puro bradando. Você tem que entender que aquele que trabalha, ele está agindo ao teu favor para te abençoar e abençoar quem está ao teu redor. Jeremias, ele começou a profetizar. Ele disse: gritem bem alto. Deus disse: grite bem alto e diga ao povo, para o povo se reunir. E quando o povo se reuniu, o povo disse: fujamos para as cidades fortificadas. Ergam o sinal indicando Sião. Fujam sem demora, busquem abrigo. Deus estava mandando o povo buscar abrigo, porque do norte estava vindo grandes coisas, uma grande destruição. Ele disse: um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Amados, sabe o que quer dizer esse versículo aqui, 7 do capítulo 4 de Jeremias? Quer dizer que Jeremias estava dizendo: olha, um leão já saiu da toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Irmãos, você sabe o que é alguém sair da toca? Porque ele se referiu a um leão. Ele se referiu a um leão por conta da força, por conta do vigor. Ele se referiu porque ele sabe que é feroz. Você está entendendo? E disse que ele tinha saído da toca. E ele se pôs no caminho. Sabe o que é que Deus está revelando para você nessa palavra? Ergue-mintriafá. O Senhor está dizendo que alguém saiu da toca e se colocou no meio do caminho.
Mas não se preocupe, porque ainda que alguém tenha se colocado no meio do caminho, você não tem que temer a nada nem a ninguém, porque o Todo-Poderoso está agindo na tua vida e há de te trazer grandes benefícios para mostrar que é Deus na tua vida. Então tu tem mais que levantar a tua cabeça, tu tem mais que confiar no Senhor, porque aquele que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Descanse. Ainda que o destruidor, ainda que alguém, ele tenha se colocado no teu caminho e disse: agora eu quero ver para onde é que ela vai, agora eu quero ver se ela vai sair dessa. Meu Deus, a mensagem de Deus hoje para o teu coração é que Deus vai tirar alguém do teu caminho para tu passar. Tu crê nessa palavra? Deus vai tirar alguém do teu caminho para tu passar. Eu não sei quem é que está no teu caminho, eu não sei quem é que está atrapalhando o teu caminho, mas o Senhor está dizendo para você que Ele vai tirar alguém do teu caminho. Então crê que Ele vai tirar? Porque Ele tira. Deus vai tirar alguém do seu caminho para você passar, e você vai agradecer a Deus e vai dizer: pastor, Deus tirou alguém do meu caminho. Deus tem várias maneiras de tirar alguém do seu caminho, porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, e quando Ele quer tirar, Ele vai tirar. Quando Ele quer entrar, Ele vai e entra. Quando Ele quer abater, Ele vai e abate. Quando Ele quer resolver, Ele vai e resolve. É importante que você entenda que quando Deus Ele quer, Ele vai e faz. Pode se preparar, minha santa, minha irmã em Cristo. Pode se preparar, meu querido. Porque se o Senhor está dizendo a você que Ele, Deus, vai tirar alguém do seu caminho, pode descansar naquele que vive e reina para todo sempre, porque grande vai ser o que o Todo-Poderoso vai fazer por você. Eita glória! Se prepare, porque você vai dizer: meu Deus, eu não acreditava, mas está acontecendo. Deus já tirou alguém do meu caminho e eu estou de posse de uma grande vitória. Se prepare, porque você vai agradecer e vai dizer: Deus já fez. E eu já estou cantando, já estou agradecendo, já estou preparando os convites, eu já estou preparando o banquete, porque eu vou agradecer ao meu Deus, porque é algo, irmão, que somente Deus é quem pode fazer. Deus disse: olha, um sinal, vai ter um sinal, porque o leão já se pôs no caminho. Ele disse: um destruidor de nações já está no caminho. Ele saiu de onde vive. É a Bíblia que diz. Tu estás entendendo que Deus está dizendo para você que hoje alguém saiu da onde vive, ou seja, tem alguém que, eu não sei onde esse alguém está vendo, mas tem alguém que vive em algum lugar. E hoje foi o dia que alguém disse: eu vou sair daqui e eu vou fazer assim, assim, mas o Senhor, na sua palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, Ele está avisando, está dizendo que ainda que alguém saia do seu lugar, mas não se preocupe, porque o Todo-Poderoso está agindo, está trabalhando, está fazendo, está operando. Não se preocupe, meu Deus, como Ele é grande, como Ele é tremendo, como Ele avisa, como Ele brada na face da terra. Eu não sei como é que está a
tua vida. Eu também não sei de quem tu estás com medo, mas o Senhor está dizendo, não se preocupe não, porque eu vi quando alguém saiu da toca, quando alguém saiu da onde vive, isso é, tem pessoas que vivem em casa, tem pessoas que vivem nas ruas, tem pessoas que vivem em matas, e assim sucessivamente, viu? Mas alguém saiu, e Deus viu quando alguém saiu com as intenções, com as maus intenções, mas o Senhor está dizendo, não tenha medo de nada, porque eu vi quando alguém saiu da onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas sem habitantes. Aí ele disse, por isso, coloque vestes de lamento, chorem e gritem. Naquele dia, diz o Senhor, que os seus oficiais perderão a coragem e os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas ficarão perplexos. Amados, isso aqui foi Deus usando Jeremias, dizendo, olha Jeremias, grande vai ser, mas os meus, eu vou guardá-los, vou protegê-los, vou cuidar deles. Alguns chefes vão ficar, sabe o que? Sem coragem. Os sacerdotes vão ficar horrorizados. Os profetas vão ficar perplexos. É a Bíblia que diz. Jeremias capítulo de número 4, versículo de número 9. Ele garantiu que os dele iriam estar debaixo da proteção de Deus, e os profetas, eles iriam ficar, sabe o que, irmão? Perplexos. Deus estava dizendo que eu vou fazer a vida dos meus, vai ser coisas grandes, e os meus vão ficar perplexos, os profetas dizendo que realmente eu sou Deus. Isso aí foi uma garantia de Deus, sabe, irmão? Porque muitas das vezes é necessário Deus deixar alguém perplexo, sabe? O que é perplexo, pastor? Uma pessoa tomada de espanto, uma pessoa atônito. Como foi isso? O que aconteceu? Quem foi que chegou? Quem foi que livrou? Quem foi que protegeu? Quem foi que guardou? Os profetas ficaram se perguntando, mas Jeremias sabia que tinha sido Deus, porque o Deus que tinha falado para ele foi o mesmo Deus que guardou. Então receba essa palavra, levante a cabeça, alegre o seu coração e creia, porque grandes e grandes coisas o Senhor, Ele vai continuar fazendo por você, para mostrar que é Deus na sua vida. Os profetas, isso aqui não era algo comum, um profeta ficar perplexo, até porque os profetas que ali estavam eram profetas menores, profetas iniciantes, como também profetas velhos. Porém, eles não foram usados porque Deus tem suas escolhas. Ou seja, Deus resolveu escolher Jeremias justamente para se utilizar dele, para que a fé dos demais viessem a aumentar. É Deus quem escolhe. É Deus quem usa, é Deus quem leva, é Deus quem estende as mãos, é Deus quem coloca palavras na boca de quem Ele quer, justamente para avisar o povo, para que o povo não fique perdido, para que o povo não fique abandonado, para que o povo não fique sozinho. Deus sempre, Ele vai se utilizar de alguém. É importante que você entenda que Deus, meu Deus, como eu sinto a presença do Senhor, que Deus não vai deixar você sem saber de nada. Antes que alguém saia da toca, Deus vai sempre lhe avisar que alguém está saindo. Antes que alguém chegue até você, Deus vai lhe avisar que alguém está no meio do caminho. Então receba essa palavra e comece a entender que Deus
está guardando e protegendo os seus, porque esta é a vontade de Deus, é guardar, é proteger, é livrar, é cobrir com o sangue dele, carmesim, é preservar a vida. Se sinta com a vida preservada e guardada por Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça crescer e prosperar na terra dos viventes. Receba essa palavra em nome de Jesus.